Olá a todos, venho por meio deste vídeo apresentar a nossa pesquisa chamada Proposição de um Ranking do Nível de Governança das Instâncias de Governança Regional, IGR, de Minas Gerais. Esta pesquisa teve como bolsistas Maria Eduarda Galvão Dias, que sou eu, e o Arthur Silvério dos Santos. Como orientador, o professor Dr. Thiago Duarte Pimentel e a colaboradora doutora Marcela Costa Bifano de Oliveira. Na nossa introdução, partindo do fato de ser considerado uma política longeva, com mais de 2 décadas de existência e ainda em funcionamento, este trabalho avalia o nível de governança das instâncias de governança regional, IGR de Minas Gerais. Portanto, o objetivo dessa pesquisa foi identificar o grau de desenvolvimento das IGRs, em termos de gestão e práticas de governança, mediante uma tipologia ou classificação, que seria incipiente, intermediário ou desenvolvido. No nosso referencial teórico, podemos ver que, em 2003, os circuitos turísticos foram institucionalizados por meio do Decreto 43.321, mas, atualmente, por meio do Decreto de número 47.687, publicado em 2019, e da Resolução da Secult, de número 16 de 2020, os circuitos turísticos são reconhecidos, então, como instâncias de governança regionais. Portanto, o trabalho dessas entidades se dá por meio da integração contínua dos municípios, gestores públicos, iniciativa privada e sociedade civil, consolidando uma identidade regional e protagonizando o desenvolvimento por meio de alianças e parcerias. Sobre a nossa metodologia, metodologicamente, esta pesquisa empírica, de caráter misto, quanti-qualitativo, valeu-se de dados coletados junto a 22 IGRs de Minas Gerais, por meio de um instrumento de pesquisa misto com questões fechadas e abertas, com 60 questões organizadas em 5 blocos e administrado de forma online, e-survey, entre dezembro de 2022 e maio de 2023. Em síntese, foi um questionário que teve como objetivo fazer um levantamento sobre a gestão e a governança territorial a partir das IGRs de Minas Gerais. Agora, sobre a análise do nível de governança das IGRs. Como citado, foram analisadas 5 dimensões. A primeira, que seriam as institucionais e as formais, que tiveram 5 perguntas. A segunda, o perfil do gestor profissional, que teve 4 perguntas. Planos, projetos e planejamento, que teve 8 perguntas. Participação, articulação entre atores, que teve 4 perguntas. E, por último, questões formais específicas, que teve 1 pergunta. Nos aspectos institucionais e formais, que teve como objetivo caracterizar o perfil institucional, isto é, de relações formais das IGRs e circuitos turísticos. Então, podemos observar no gráfico que as IGRs com uma maior pontuação nesse aspecto foram Nascentes do Rio Doce e Montanhas Cafeeiras de Minas, e os com menor pontuação foram Caminhos Verdes de Minas e Belo Tour. A pontuação máxima que se poderia chegar nesse bloco de questões era 22,5 pontos. Agora, na análise do perfil do gestor profissional, que teve como objetivo conhecer as características da equipe do corpo técnico que trabalha na IGR. Então, pode-se dizer que as IGRs com uma maior pontuação nesse aspecto são os circuitos Nascentes do Rio Doce e Rota do Triângulo. Os circuitos com a pontuação menor foram Ouro, Caminho Novo e Campo das Vertentes. Belo Tour teve 0 como pontuação, pois não respondeu a nenhuma questão desse bloco. E a pontuação máxima que se poderia chegar era de 16 pontos. Na análise de planos, projetos e planejamento, que teve como objetivo o processo de trabalho realizado no cotidiano da IGR, de forma a identificar possíveis obstáculos e suas origens. Então, constatamos que as IGRs com maior pontuação nesse aspecto são Serras Verdes, do sul de Minas, e Trilhas do Rio Doce. As IGRs com menor pontuação foram Serras e Cachoeiras e Caminho Novo, e a pontuação máxima que poderia se chegar nesse bloco de questões era 27 pontos. Agora, na análise da participação e articulação entre esses atores, que teve como objetivo saber se tem e como ocorrem as interações entre os membros das IGRs e qual o seu perfil e finalidades. Então, pode-se concluir que as IGRs com a maior pontuação nesse aspecto são Serras Verdes do sul de Minas, Velho Chico e Montanhas e Fé. As IGRs com a menor pontuação são Belo Tour e Serras e Cachoeiras. A pontuação máxima que se poderia chegar nesse bloco de questões era de 9 pontos. Agora, na análise do último ponto, que eram as questões formais específicas, que teve como objetivo identificar aspectos específicos que podem existir em alguns circuitos, dependendo do seu grau de desenvolvimento. Então, pode-se dizer que as IGRs com maior pontuação nesse aspecto são Serras de Minas e Ouro. Por outro lado, as IGRs com menor pontuação foram Belo Tour e Trilha dos Inconfidentes. A pontuação máxima que se poderia chegar nesse bloco de questões era de 6 pontos. Apenas 2 IGRs alcançaram a pontuação máxima. Concluindo, podemos, a partir das respostas das 22 IGRs, encontramos que 7 têm um nível incipiente de governança, 8 têm um nível intermediário de governança e 7 têm um nível alto de desenvolvimento de governança. E a pontuação máxima que cada IGR poderia fazer era de 81 pontos e a mínima de 1 ponto. Então, podemos observar que na incipiente tivemos a Belo Tour com uma menor pontuação e, como desenvolvido, tivemos Serras Verdes do sul de Minas com 58 pontos, como maior pontuação. Sintetizando, os resultados evidenciam que o nível de governança nas IGRs de Minas Gerais é baixo, e conclui-se que o tema da governança nas IGRs de Minas Gerais ainda é um desafio para os municípios, que, todavia, estão lutando para formalizar questões elementares relativas ao turismo, desde questões legais, institucionais e financeiras, que, juntamente com a falta de cooperação e articulação, impedem que o turismo possa ser uma via para o desenvolvimento regional. E assim finalizo minha apresentação e agradeço a atenção.